Saudações, amigos! Meu nome é Alexandre Sadas e esse é o podcast Box Industrial, local onde vamos compartilhar e debater diversos assuntos voltados à indústria, como automação industrial, processo, manutenção e, é claro, muito chão de fábrica. Bora lá? Saudações, amigos! Mais uma vez, estamos aqui no podcast Box Industrial e, como sempre, convidados ilustres, né? Eu tenho o prazer de receber aqui Samuel Giatti, Rodrigo Santana, José Amauri Martins. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, já é tradição, né? A primeira coisa que a gente faz é se apresentar, falar um pouquinho da jornada, né? E o que trouxe vocês até aqui. Até para os nossos convidados, os nossos telespectadores poderem conhecê-los melhor. Pode começar? Vamos lá. Vou começar então. Eu acho que eu sou o mais antigo da turma, então a minha experiência é um pouquinho anterior à de vocês, né? Eu comecei com 14 anos trabalhando de office boy no departamento de vendas de uma empresa em São Paulo que fazia materiais elétricos de instalações, materiais de iluminação e uma coisa que já existia naquela época que chamava-se material à prova de explosão. Hoje é material EX, área classificada, mas o tema era o mesmo. Um menino que queria aprender as coisas tinha a curiosidade de entender quando as pessoas falavam lá na década de 70 que a lâmpada tinha 60 velas. Eu olhava dentro da lâmpada, não tinha vela nenhuma, né? Então, aí foi que o bichinho da elétrica me pegou. Nessa época você ainda não tinha... Não tinha nada de formação elétrica. Tinha formação de vontade, de curiosidade, né? Aí, através da Peterco, apesar de ser office boy num departamento de vendas, eram vendas técnicas, né? Você tinha que falar de projetor de iluminação, luminária de iluminação pública, caixas de passagem, caixas à prova de explosão, tudo isso daí. E eu me interessei por esse assunto e acabei fazendo um pequeno treinamento que um engenheiro deu lá para as pessoas entenderem um pouco de eletricidade, né? Aí foi que eu aprendi que não existe velas, existe watts, que watts é uma coisa, volts é outra. Aí você vai ter a corrente, a amperagem, como que você faz isso, um circuito paralelo e como liga o interruptor. E a partir daí eu comecei a me interessar pela questão elétrica e desde 1972 até hoje, desde o menino de office boy até hoje, eu nunca saí do ramo elétrico. Depois disso daí, eu me aprofundei, fui fazer curso de eletrotécnico, fiz curso de desenhista de máquinas, que era um desenho mecânico, né? Projetista de ferramentas. E comecei a fazer curso. Me formei em eletrotécnica. Em 76, o menino já foi para a prancheta fazer desenhos elétricos, né? Uma das grandes emoções minha nessa idade, como criança, né, posso dizer assim, eu via na Peterco as pessoas na prancheta desenhando, né? O dia que eu sentei numa banqueta de prancheta, peguei o tecnígrafo e comecei a fazer uns movimentos e comecei a fazer uns traços, eu tenho isso na memória até hoje. Foi a maior emoção que eu tive. Bacana. E a partir desse momento, eu, como desenhista, fui me aprofundando, desenhista, projetista, sempre dimensionando, especificando quadros de distribuição de força, de iluminação, comandos, automação de máquinas. Fui caminhando, passei por diversas empresas, vou até citar algumas que elas mudaram de nome, né? Na época nós tínhamos duas ASEA no Brasil, a ASEA Elétrica e a ASEA Brás. Essas duas, a ASEA Elétrica eram os componentes, transformadores, e a ASEA Brás era montadora de painéis, fabricante de painéis, empresa sueca, né? Com o tempo, essas duas empresas se fundaram, né? Junto com a Brom Boveri, virou a ABB. Então, eu trabalhei
Antes de ser ABB, eu trabalhei na ZEA. Uma outra empresa que foi muito marcante também que eu trabalhei, na área de projetos, foi um espetáculo de empresa, foi a Allen-Bradley, né? Aqui no Brasil, nós tínhamos a Allen-Bradley. Eu lembro quando a Allen-Bradley trouxe o primeiro PLC industrial para o Brasil, que era o PLC 220. Era uma revolução, aqueles PLCs. Do tamanho dessa televisão aqui. Mais ou menos. Ele tinha um teclado móvel, você tinha que virar uma película para ter de um lado uma função, da outra outro. Mas a Allen-Bradley ele começou a fabricar esses PLCs no Brasil, lá na zona sul de São Paulo, em Santo Amaro. Eu trabalhei lá há alguns anos. Hoje, a Allen-Bradley ela é um produto dentro do grupo Rockwell. Então, você tem a Rockwell, que é o grupo, e tudo que for contadores, um monte de produtos, eles continuam com a logomarca Allen-Bradley, mas faz parte da... fui um grande usuário dos produtos Telemecanique, para trabalhar em comandos, em distribuição de força de painéis. Mais tarde, eu trabalhei alguns anos na Schneider, que também você vê tudo ramo elétrico. Antes de trabalhar na Schneider, eu trabalhei numa empresa que foi uma grande escola, chamava-se De Wilbes S.A. Era uma empresa de sistema de pinturas. Além dos componentes das pistolas de pintura, ela também fazia as cabines de pintura e fazia estufa de secagem. Foi quando teve um grande avanço, pinturas a pó. Até então, tudo era pintura líquido, né? Aí passou-se a usar muito pintura a pó. Aí você tem um sistema de aplicação do pó na peça. Depois, essa peça é conduzida para uma estufa para fazer o cozimento. Ou seja, ela entra lá a 230 graus, aquilo lá vira uma tinta e fica uma boa pintura. Nessa empresa foi muito interessante, 2 etapas. Uma foi em 84, desenvolvendo junto com um amigo meu, engenheiro, Murilo Bevilacqua, um projeto, o primeiro projeto na Fiat de automação de pintura. Eu não sei como, mas ele teve essa genialidade, eu participei disso, o Murilo, de desenvolver uma automação de primer nas carrocerias dos carros. Naquela época era o Fiat 147, a Elba, o Alfa Romeo. E isso daí vinha na linha, não vinha só uma carcaça. Elas vinham todas misturadas. Então vinha um Fiat 147 e depois vinha um Alfa Romeo. Só que não tinha um atomizador, que é uma pistola de aplicar tinta, tanto pode ser líquida como a pó. E essa pistola é pneumática e ela gira 12.000 RPMs por minuto. E sai a fumacinha do pó, ou da tinta, né? Aí ele desenvolveu um sistema para fazer a leitura da carroceria. Então, antes de chegar na frente do sistema de pintura, ele passava no meio, no transportador, e o sistema de pintura dos dois lados. Lá atrás, existia um sistema de monitoramento com sensores desenhado a carroceria do carro. Conforme ele passava e ele fechava os sensores, a gente lia a programação que jogava no sistema de pintura. Então, os braços, eles se deslocavam exatamente no perfil do carro. Então, isso foi uma grande escola. Você imagina em 84 fazer isso. Com as limitações da época. Muita limitação. Ninguém usava inversor de frequência, você não conseguia mexer em velocidade. Era tudo um outro sistema, era bem complicado. Bacana. Mas foi uma bela escola. Mas assim, essa história eu quero escutar mais na íntegra, né? Mas assim, hoje você está na Schmersol. Sim, eu fui para a Schmersol no final dos anos 90. Inclusive foi o Samuel que me contratou para trabalhar na área comercial. Só que um ano depois de estar na área comercial, foi em 99 ou 2000, não estou lembrado,
foi quando começou a se falar em segurança de máquinas no Brasil. Eu não quero que dê esse spoiler agora não, né? Depois de apresentar todo mundo, eu quero voltar e falar que, na verdade, da sua contribuição para essa parte de segurança de máquina. Né? Resume isso aí, que isso aí eu vou guardar para mais tarde. Então, tá bom. Você quer que eu deixe para depois? Deixa para depois, tem muita história, deixa para depois. Então, deixa eu voltar no segundo projeto que me deu um enriquecimento muito grande. Saímos de Minas, Betim, fomos para a terra do Samuel, em Curitiba, na Volvo. A Volvo também, nós desenvolvemos um sistema de pintura que era excelente, né? Tinha cabine de pintura, tudo líquida, e aí essas peças tinham que passar por estufa de secagem, só que não pode sair da pintura e entrar direto na estufa. Você vai ter o problema dos gases, né? Da tinta, e pode dar uma explosão. Então existia um túnel que era chamado, não sei como está hoje, flash off, ou seja, a peça passava pela pintura e ela tinha que permanecer alguns minutos dentro para tirar, eliminar os gases, né, que tinha na peça para ela poder entrar na cabine de pintura. Como você não tinha espaço, você fazia um transportador tipo labirinto, você está perdido lá. Ele entrava, virava para um lado, virava para o outro, até ter uma maneira de, nessa medição, ele ficar o tempo suficiente para ele entrar na estufa. Entendi. Ele entrava na estufa com temperatura de 80 graus, passava para a segunda fase da estufa com 120 graus, até chegar aos 180, 200 graus. E aí tinha uma receita ali. Existia uma receita e a peça saía. E isso foi uma inovação, porque a Volvo exigiu que cada uma dessas zonas de temperatura tivesse um medidor, um registrador de temperatura. Não tinha no Brasil ainda algo digital. Então, os registradores de temperatura, lógico que você tinha os sensores. Era aquelas cartas gráficas, né? Os PT100 lá dentro, tudo. Mas era um gráfico. Ficava a agulhinha gráfica lá, carta gráfica, carregando, e ficava todo documentado durante o turno de trabalho como que foi a temperatura nesse local. Sim. E, nossa, foi um projeto espetacular. Bacana. Prova disso. Já com controlador também. Já automatizado. Esse projeto? Já. Bem mais automatizado. Esse projeto teve uma outra empresa alemã, que também lá em Curitiba, eu acho que era fabricante de máquinas, a FAF. Que antigamente era do grupo. Costuras, né? Máquinas de costura industrial. Era do grupo que na época era da Valmet Tratores. E eles estão negociando o mesmo projeto com a DeVilbiss. E eles quiseram ver a instalação na Volvo. Aí eles foram, olharam o painel, abriram o painel, viraram para o diretor da DeVilbiss e falaram assim: nós compramos o pacote de vocês desde que vocês entreguem um painel igual esse. Porque nem na Alemanha nós vimos um painel com essa qualidade, com essa riqueza de detalhes. Bacana. E eu tinha sido projetista do painel. Isso me rendeu uma promoção, a empresa começou a me ver com os outros olhos. Nesse instante, quem me contratou, que foi o engenheiro Murilo, ele se desligou da empresa porque ele começou a ter uma carreira solo, que o cara era um gênio. O Murilo foi o primeiro cara que falou de CLP no Brasil. Ele saía de férias, ele ia para os Estados Unidos pesquisar, ele ia para o Japão, ele trazia as tecnologias. É um gênio nessa questão. Aí ele se desligou da empresa e eu acabei assumindo todo o departamento no lugar dele. Então, o pessoal da área das cabines de pintura, da estufa, eles idealizavam a máquina como que ela tinha que funcionar. Aí contava essa história para mim, eu vinha, colocava no papel e desenvolvia o projeto. Ainda na prancheta. Rascunhava tudo isso daí, passava para o desenhista, ele desenhava. Eu era responsável pela montagem dos painéis. Tinha uma equipe lá de umas 10 pessoas montando painéis. E eu fazia o projeto, ficava lá na fábrica vendo eles montar o painel, testar. Esse painel ia para o campo para fazer a instalação. Eu tinha que prever todos os materiais, cabos, calha, tudo que tinha que colocar lá e acompanhar
no cliente final a instalação também. Então, foram duas etapas muito interessantes. Isso veio enriquecer o meu conhecimento, porque não adianta estudar eletrotécnica, não adianta estudar comandos. Se você não sentar na mesa e começar a fazer comandos, contato abre, naquela época, né? Hoje é diferente. Contato que abre, contato que fecha, desatualizou, desabilitou isso, habilitou outro, eu preciso de um tempo para fazer isso, coloca um relé de tempo, tudo isso daí. Então, isso daí, ele começa a ser um vício. É uma cachaça. Depois que você tomou o primeiro gole, você não para mais. Exatamente isso. Eu sempre falo com a galera que vem aqui, porque a gente é tão apaixonado pelo segmento que acaba que vira um hobby, né? Então, muitas vezes você está lendo alguma coisa referente a isso, né? Então, você sempre está vivendo aquilo mesmo, né? É muito interessante. É uma coisa que, se você não se controlar, você vai para uma festa, para um aniversário de uma criança, de um amigo seu, você acaba puxando o assunto para conversar isso daí. Exatamente. Acaba sendo um cara chato. Ou então vai em algum lugar, tá de férias no hotel e fala: nossa, mas que painel mais mal montado, né? Nossa, olha esse eletrocalho, o jeito que tá. Não, isso é verdade. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, já faz muito tempo, eu estava no auge aí dos painéis, né? Então eu saía, ia no teatro, ia no cinema, em alguns shows, e eu ficava falando: ó, aquele painel lá, ó, aquele negócio está tudo errado, ó, o que está na porra, ó. É bem assim mesmo. Você começa a ter um olho clínico de fazer uma avaliação. Há uns anos aí mesmo eu estava numa cidade, num hotel de uma cidade. Vou só cortar um pouquinho, vou passar a apresentação para os dois, aí a gente volta você. Tem muita história, quero ir porque senão até meia-noite a gente não termina. Exatamente. Vamos lá. Tem mais, né? Rodrigo, se apresenta, por favor. Bom, eu sou Rodrigo Santana, né? Todo mundo me conhece. Sou representante da Shimerso, da Conex LED e da Endreshauser, no Mato Grosso do Sul. A Shimerso é a mais antiga, né, Samuel? Estou nesse meio há mais de 10 anos já, trabalhando, né, com esse grupo, e foi quem me formou no mercado industrial. Que nem o Amaury falou, é um vício, né? Você pega um amor pelo que você faz e você sempre quer fazer melhor cada dia que passa. E a gente pega o amor nisso devido aos projetos que a gente consegue angariar, consegue implantar, né? Hoje a Shimerso está presente dentro de grandes grupos como Raizen, como Impasa, né? ADM, todos esses grandes players do mercado, a gente está imerso, né? E demonstramos muita confiabilidade, né? Nas nossas operações, nos nossos trabalhos, e a tendência é que a gente expanda cada vez mais, né? Claro, confiabilidade. O Brasil é apenas o início, né? A gente diz assim. Mas, assim, ela tem uma representatividade mundial já há muito tempo, né? Sim. Samuel, se apresenta, por favor. Bom, meu nome é Samuel Giatti, eu sou natural de Curitiba, já comecei a trabalhar também muito cedo, né? E, inicialmente, assim, a minha pretensão pessoal era trabalhar na área técnica. Eu queria ser engenheiro, fiz, inclusive, uma parte do ensino médio de processamento de dados. Depois, o meu primeiro vestibular foi para análise de sistemas. Mas eu não sabia que a minha vocação e a coisa que eu amo fazer é a área comercial. Bacana. Então, comecei bem jovem na Shimerso, até antes do meu alistamento. Tive o privilégio de trabalhar em vários estados. Hoje eu posso dizer que já trabalhei em todos os estados quase do Brasil, né? Mas no início da minha carreira eu fui para... Hoje fala de home office e tal, mas em 94, né, eu já trabalhava em, vamos dizer assim, um home office. É porque tinha que o fax era o equipamento top. Eu já tinha... A Shimerso, por exemplo, mandou para mim um fax, eu fiquei em Blumenau durante algum tempo. Depois vim para Curitiba, daí já como gestor da filial de Curitiba, trabalhei 2 anos, daí vim para São Paulo. Foi onde daí a minha história começou com o Amaury, né? Bacana. A gente se encontrou uma época, a gente convidou o Amaury para vir trabalhar conosco, para uma outra área, salvo engano, para montagem de painel, atender o segmento de motor de painéis, mas acabou que o destino nos levou, né? E a Shimerso também, a história dela é uma empresa de origem alemã,
E ela começou fabricando equipamentos para elevadores, que está diretamente ligado à segurança, né? Porque elevador é o transporte mais seguro do mundo, e equipamento para bomba de gasolina, né? Que é um outro tema que eu acho que daria uma outra oportunidade, né? Inclusive amanhã nós vamos ter um evento muito interessante com certeza, sobre áreas classificadas, e acabou que do Brasil começou todo esse movimento. Eu não vou me alongar muito, porque o Amorim vai falar bastante sobre isso, NR12, e eu tive o privilégio, né, de servir a empresa, enfim, o país, a sociedade, né, nesse assunto de NR12. A gente pode dizer, o Amorim, né, e o Rodrigo, podemos dizer que a gente contribuiu, né, para salvar muitas vidas, né? Não tenho dúvida. E, aliás, hoje o nosso propósito da Chimersal é por um mundo mais seguro, né? E fiquei em São Paulo um tempo, depois fui trabalhar em Minas. Fizemos muito, eu nem sei quanto, não tenho nem ideia de quantos eventos desses que a gente fez hoje aqui, falando sobre NR12, sobre segurança de máquina. E depois voltei para o Paraná, agora vim na época da pandemia. A empresa reorganizou, a gente se reorganizou em núcleos, né? E eu tive o privilégio de ser convidado para começar a trabalhar o núcleo de mineração, pela minha vivência que eu tive também em Minas, na área de mineração, e áreas classificadas, que é um assunto que eu me apaixonei também, e servi a empresa aí por quase 4 anos, né, nesse núcleo. Mas a minha vocação, a minha paixão é a área comercial, e eu estou voltando agora inteiramente, né, contribuindo com o time, enfim, para a área comercial. E essa é, assim, resumidamente, a minha história. E nós tínhamos nos afastado um pouco, né, Maurício? Agora voltamos de novo. Pô, que legal. E estamos fazendo esse trabalho novamente aqui no Centro-Oeste, Nordeste e Norte, né, fazendo toda essa jornada de NR12 e vivendo o nosso propósito, que é construir um mundo mais seguro, né? Pô, que bacana. Eu tenho bastante orgulho de ter vocês aqui, porque, assim, de fato, vocês escreveram, ajudaram a escrever o que a gente conhece hoje de EX, de NR12 aqui no Brasil, né? Sem sombra de dúvida. E outra coisa, assim, a Chimersal não é uma empresa que ela só, vamos dizer assim, ela está só no discurso, né? Ficou o convite para todos conhecer a nossa planta. Nós temos... Os nossos valores, né, são voltados para pessoas, para segurança e tal. E a gente vive isso, nós praticamos o que nós pregamos, né? Todo esse investimento que a empresa faz, ela não tem, lógico, evidentemente que como toda empresa, ela está buscando aí buscando o resultado, a gente precisa de receitas, né? Mas antes de tudo isso, tem um propósito bem forte para construir realmente um mundo mais seguro. Enfim, a gente tem vários projetos, não só nessa área, mas área social, área ambiental, muito interessantes. Pô, bacana. Gente, vou voltar, desculpa, te interrompi, tá? Me perdoa. Mas, Amaury, eu queria que, claro, você focasse o tema, né? O tema que a gente quer bater um papo legal hoje é sobre a NR12, né? Eu acho que nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe o que é NR12. E eu acho que a primeira coisa que eu queria perguntar para ti um pouquinho da história, que a gente sabe como você contribuiu diretamente, resumidamente um pouquinho da história da NR12 aqui no país, aqui no Brasil, e, né, colado a isso, por que fazer NR12? Vamos lá. Para falar de NR12, a gente tem que voltar um pouco no passado para buscar a origem não da NR12, porque ela já existia desde 1978. Só que era um texto totalmente ultrapassado, com quase 40 anos lá, que foi escrito, né? Aconteceu uma coisa que startou a discussão de segurança de máquinas no Brasil, que depois essa experiência que conduziu à revisão da NR12. O que aconteceu? Nos anos 90, existiam muitos acidentes do trabalho em máquinas na indústria metalúrgica de São Paulo. Dentro do município de São Paulo foi a primeira vez que foi levantado isso daí. Então, foi tentado entender o porquê aconteciam tantos acidentes. E aí, através dos atores que participam do sistema produtivo, que são o empregador,
o Ministério do Trabalho, que é o agente fiscalizador, e o representante dos trabalhadores. Então, Ministério do Trabalho, alguns sindicatos patronais e um sindicato dos trabalhadores, eles se reuniram e falaram, vamos tentar descobrir o porquê está se perdendo tantos dedos, braços, mãos, pessoas perdendo a vida trabalhando nesse tipo de máquinas. E dentro do... Esqueci, a Fundacentro, que é um órgão ligado ao Ministério do Trabalho, também participando nisso como um órgão mais de pesquisa, de suporte técnico, né? E começou-se a fazer esse levantamento e chegou-se à conclusão que as máquinas que mais provocavam acidente no segmento metal-mecânico eram prensas e similares, máquinas similares à prensa. E aí, tudo bem, começou-se a estudar quais são as prensas, quais são as máquinas similares. Resumindo, prensa mecânica de acionamento por freio e embreagem, prensas hidráulicas, prensas de engate chaveta, dobradeira e guilhotina. Tudo isso voltado para o metal mecânica na região de São Paulo. Tudo isso aí, município de São Paulo. Nessa época, então, com pouquíssimas informações, mas sabendo quais são as máquinas, né, iniciou-se a possibilidade de criar um documento técnico trazendo algumas alternativas para a máquina não provocar acidente. Chegou-se a esse texto, muito humilde o texto ainda, porque não tínhamos ninguém falava de segurança de máquinas no Brasil, era muito difícil. Eu imagino, às vezes, como que era a indústria nessa época, né? Assim, a gente teve uma evolução, né, nos últimos anos de segurança do trabalho, da coisa ficar mais rígida, mas nessa época não se falava nada de segurança. Não se falava absolutamente nada. E aí, bom, o documento técnico ele existe. Como nós vamos aplicar isso daí? Esse documento? E nessa parte, até então, eu estou observando o que está acontecendo. Uhum. Aí, esse conjunto tripartite elaboraram uma convenção coletiva para as melhorias das condições de trabalho na indústria metalúrgica do município de São Paulo. Uma convenção coletiva porque nessa convenção, quem ia assinar a convenção? Os trabalhadores, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores, aqueles sindicatos patronais que participaram da elaboração dos documentos e o Ministério do Trabalho. Com isso, você torna o documento legal para ser aplicado. E aí faz-se a redação boa da convenção, o que deve fazer, ou seja, é a gestão em cima. Sim. Assina-se, os representantes assinam isso daí e tornou o PPR-PS no município de São Paulo e também no município de Mogi das Cruzes, porque tinha um foco de metalurgia lá. Esse assunto, em 2000, ele explodiu no Brasil. Eu me lembro, né, daquela situação de... Eu até queria, né, perguntar isso para vocês, porque teve uma época de um boom de interdição de fábrica. Sim. Né? Teve uma época disso, né? O que foi isso? Tipo, o pessoal já tinha esse documento há muito tempo, alguns não botaram em prática. A gente tentar chegar lá, né? Para falar do PPR-PS, né? E esse documento que foi criado, esse documento técnico que foi criado para regularizar as condições das máquinas, o documento chamava-se PPR-PS. Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares. Específico para essa área. Então, 2000, todo mundo... O que é esse tal de PPR-PS? E aí tem um outro fator, deixando a parte legal. Existiam poucas empresas com produtos de segurança no Brasil. Acho que umas 3 empresas, contando com a Schmersal. E essas empresas, todas de origem alemã. E queriam vender no Brasil da mesma maneira que se vende na Europa. Eu faço o meu produto, existem normas técnicas, existe laboratório, o fabricante da máquina sabe que ele tem que colocar, então fica fácil. Aí quando chegou no Brasil, o que nós vamos fazer? O distribuidor, vamos encher o distribuidor de material.
encheu-se o distribuidor de material. 2 anos depois, teve que ir lá buscar todo o material, porque não vendia, porque ninguém sabia como aplicar aquilo. As empresas achavam que aquilo lá era um absurdo, que no Brasil isso nunca ia pegar. Onde já se viu no Brasil colocar uma cortina de luz na máquina, um relé? Por que relé de segurança? Então, existia, por falta de conhecimento, toda essa desconfiança. E nesse momento que eu entrei, descobri o PPR-PS e fui para lá tentar descobrir. Começou a ter algumas organizações, né? Alguém desenvolvendo alguma coisa para entender, fazer seminários, tal, explicar. E eu vi que esse segmento ele foi o primeiro passo, mas ele não trazia uma certa responsabilidade e uma confiança para o mercado. Aí eu, conversando com o ex-diretor da Chimerson, nós descobrimos que as indústrias que trabalhavam com produtos de segurança, elas pertenciam a um sindicato, que é o Sindicato das Indústrias de Materiais de Segurança, que é o Sindiceg. Eu fui lá bater na porta do Sindiceg. Só que o Sindiceg, por oportunidade, por não existir no mercado, ele é um excelente sindicato patronal, mas ele está lá cuidando de EPIs, do capacete, do óculos, da luva. Tudo que for EPIs tem que passar pelo sindicato. O sindicato faz a homologação da empresa no Ministério do Trabalho. Os produtos são certificados pelo Inmetro ou por um organismo que o Inmetro designa, né? E não tinha nada de produtos de segurança. E na época, o presidente do Sindiceg, quando eu contei essa história para ele, o que era a segurança de máquinas, PPR-PS, ele tinha uma ligação com a direção, ele era um dos diretores da Fiesp, né, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e o olho dele ficou brilhando por aquilo lá, né? Ele falou, sentia essa necessidade. Tinha necessidade, era a hora certa, cara. Caiu no lugar certo na hora certa. Ele falou, não, vamos fazer. O cara que tinha grande poder aquisitivo, ele falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, vou construir aqui na sede do Sindiceg uma sala que vai se chamar Sala Proteção Homem-Máquina. E quem vai tocar esse departamento vai ser você. Você vai ser o diretor do departamento. E agora nós temos que saber o que nós vamos fazer. Isso você já tinha ligação com a Chimerson? Eu já era funcionário da Chimerson. Já era, sim. Já. Quando começou o PPR-PS, eu já tinha entrado na Chimerson. Aí fomos comprar máquina. Ele foi comprar. Mauri, vamos lá na rua Piratininga, vamos comprar máquina velha e colocar segurança nela e vamos trazer. Vamos lá, meu. Prensa de engate chaveta, injetora velha. Para fazer um showroom. Para fazer um showroom. A ideia era fazer uma sala de aula. Bacana. E uma prensa, e vamos fazer o seguinte. Aí eu falei para ele assim, eu pensei, falei com o diretor da Chimerson, eu falei, olha, nós não podemos fazer isso daí com uma única mão. Não somos apenas nós. O que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar o tamanho da pizza para o pedaço de cada um ser grande. O que era isso daí? Fui atrás das outras empresas de materiais de segurança que atuavam aqui no Brasil. Então, agora eu tenho que falar o nome. A Chimerson, que correu atrás, bati na porta da SIC, da Pius, da Rockwell, da Schneider, da Onro, e algumas empresas. Levei todo mundo para o sindicato, todo mundo se filiou ao sindicato e começamos a fazer alguns eventos. De palestras, trazendo os associados, passando informação. O primeiro passo passar o conhecimento, né? Sim, a pessoa tem que elevar o nível de consciência. Muitas vezes a pessoa não sabe nem não conhece aquele problema. Nessa época tinha muita desentendimento da norma.
desenvolvimento da aplicação. Participamos de muitas reuniões em clientes em que se pedia para os clientes coisas que não fazia nenhum sentido, né? E um dos nossas contribuições nesse processo aí, talvez uma das mais importantes, foi justamente desmistificar isso aí, né? Tornar isso, democratizar esse conhecimento, né? De uma forma bem ostensiva e tirando dúvida na utilização, na aplicação de... E ainda hoje é assim, né? Ainda hoje é assim. A NR12, como é que o empresário vê, né? A NR12 é uma vilã para o empresário? Eu vejo assim, ó... Como NR12, que era na época e como que é hoje? Como é a visão, né? A NR12, ela por empresário que tem uma visão de mundo, uma visão mais antenada com a realidade, primeiro, ela traz para o funcionário um ambiente melhor, mais seguro, né? Querendo ou não, a gente, né, nessa N evento que a gente fez, né, em clientes e tal, a gente percebe, isso é testemunho dos clientes, que quando o funcionário começa a ter acesso à informação de segurança, a vida dele muda também. Ele leva isso para a vida pessoal dele, né? E esse é o ganho da sociedade, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tenho certeza que a gente contribuiu muito nisso aí. Então, a NR12, se o empresário quiser ver como vilão, como uma vilã, ele pode ver, mas é uma visão completamente, né, distorcida, fora da realidade do mundo hoje, né? Na verdade, eu quis trazer esse tema polêmico, porque eu acho que é nível de consciência, né? O empresário que não tem a consciência do prejuízo que ele vai ter, né, de um colaborador acidentar, o investimento... Qual o impacto que isso tem, né, em tudo, na vida social, enfim. Na realidade, assim, essa visão de vilã é pela falta do conhecimento. Né? E pela má aplicação, né, Maurício? Porque fazer máquina segura não é difícil, né? O detalhe é escolher bons parceiros, bons profissionais para fazer máquinas seguras produzindo. Esse é o... Né? Exatamente. Aí deixa de ser o vilão e passa a ser um aliado. Perfeito. É extremamente importante nisso que o Samuel falou, aí voltando lá para o início, né? Quando eu entrei para o Sindiceg, né? Nós ainda, o Samuel e eu, nós fazíamos muitos eventos. A gente colocava uma maquininha, uma prensa de 200 quilos em cima, em Kombi, ia fazer eventos, levava para feira, tentava demonstrar. A gente era um caixeiro viajante da tecnologia. Mesmo. Os bandeirantes, é quase um bandeirante. Foi desbravado. E aí, o importante, quando que eu estava fazendo esse trabalho no Sindiceg, o presidente do Sindiceg falou lá com... Naquela época era delegado, né? Hoje é superintendente. Não sei se já era o superintendente, o nome era delegado, né? E com o pessoal responsável no Ministério do Trabalho, que formalmente a organização do PPR-PS, da convenção, era deles, né? Aí ele falou, olha, o Sindiceg, como o Sindicato das Indústrias Materiais de Segurança, agora está com o Departamento de Proteção Homem e Máquina e nós temos o conhecedor e eu quero que vocês coloquem ele nessa comissão do PPR-PS. Aí eu fui nomeado com carta, tudo, comecei a fazer parte da CPN, que era a Comissão Permanente de Negociação do PPR-PS. Nós fazíamos reuniões a última quarta-feira do mês, a penúltima quarta-feira do mês, para receber aquilo que as empresas estavam tendo de dificuldade, o que poderia, numa visita, contribuir para eles entenderem o que tinha que colocar de segurança. E, ao mesmo tempo, nós começamos a pegar aquele primeiro texto do PPR-PS e, com a ajuda das criações das normas técnicas, começar a melhorar, enriquecer tecnicamente. Isso teve um crescimento muito grande de informações. Em 2002, a comissão fez um trabalho junto à presidência da Federação Paulista das Indústrias, da Fiesp, e aquele acordo que era municipal
e e o município de Mogi das Cruzes, ele se tornou estadual. Então, qualquer indústria que tinha prensas e similares tinha que fazer o que o PPR-PS. E aí começou a nossa grande missão de fazer treinamentos do PPR-PS, levar informação. O estado de São Paulo, a gente virava aquilo lá, em cada região, eram 2 treinamentos por mês, participava de feira. Eu lembro que eu fiz o seguinte, fui no fabricante de prensas, ia ter uma feira, né? Feira da mecânica. Fui no fabricante de prensas, pedi uma prensa emprestada para expor na feira. Fui no fabricante não, quem representava os robôs, um dos robôs aqui no Brasil, e pedi um robô para ele emprestado. Falei, o que eu quero fazer? Quero pegar essa sua prensa pelada o termo sem segurança, nós vamos colocar segurança nela, eu vou colocar um robô nessa máquina e o pessoal do robô vai integrar a automação do robô com a automação da máquina. E ela vai ficar na feira trabalhando em automático. O robô vai pegar uma pecinha, colocar lá, tirar a mão, a prensa vem, fecha, ele recolhe a peça e põe outra. Aí eu fiz isso em 2 feiras de São Paulo e 2 feiras em Sertãozinho, que é a região de Ribeirão Preto, que tem a Fenasucro, que atende todos os fornecedores da indústria de álcool e açúcar. Isso foi um sucesso. Com isso daí, o Ministério do Trabalho, vendo a gente participar das comissões, vendo o trabalho que está fazendo no mercado, criou um laço maior. Acabei conhecendo vários auditores de outros estados, do estado de São Paulo, e começamos a fazer. Eu fui convidado já em 2005, 2004, não sei bem a data, de ir junto com o auditor fiscal fazer treinamento dentro das superintendências regionais para mostrar para os fiscais como que é, o que é um relé de segurança, uma chave, o que colocar. Aí começou esse trabalho. Com o sucesso do PPR-PS, mas ele valia só para o estado de São Paulo e tinha que se criar um mecanismo para as máquinas nos outros estados. Você pega o sul de Minas, a região de Betim, indústria automobilística, é máquina. Você pega a região de Caxias do Sul, lá no Porto Alegre, você tem diversos estados, Paraná, com uma coisa que ninguém acreditava, a indústria metal-mecânica em Manaus. Mas Manaus só tem índio? Não, tem uma participação muito grande da indústria lá. Aí tinha necessidade de adequar essas máquinas. E aí a toque de caixa se pegou o texto do PPR-PS, fez um ajuste melhorado e o Ministério do Trabalho divulgou uma nota técnica. E uma nota técnica ela está embasada de uma lei. E aí, portanto, ele passa a ter validade oficial em todo o território nacional. Fez a nota técnica em 2004. Em 2005, nós fizemos uma revisão, melhorou. Essa nota técnica ficou valendo para o Brasil todo. Muitas empresas acataram, outras não acataram, outras foram multadas, outras tiveram máquinas interditadas. E aí, muito bem, sabemos como coloca a segurança de máquinas, sabemos que tem produtos no Brasil. Estamos trabalhando também, eu só não disse, lá em 2001, eu fui para a comissão de normas da BNT. Então, ficava um trabalho dentro de um organismo oficial e dentro da comissão de normas. Então, você tinha informação daqui, você juntava tudo aquilo lá para resolver qualquer tipo de solução e jogando essa notícia, espalhando no mercado. Na verdade, o que vocês fizeram em São Paulo há 20 anos atrás, vocês fazem hoje no Brasil, na América Latina, talvez. Sim. A gente vem fazendo esse programa desde o final dos anos 90, né, amor? Começo dos anos 2000. Esse programa dessa divulgação, da desmistificação da NR12, né? Hoje mesmo a gente vê, embora toda essa divulgação, ainda existe muita dúvida, até dos conceitos básicos, né? Sim. Da NR12. Mas ela, cortando, Samuel, ela avançou demais.
E uma outra coisa, nós vamos chegar no momento da NR12, mas falando agora da NR12, tem uma coisa que nem a maioria não percebeu. A NR12 fez a integração nacional de utilização de máquinas, de profissionais que trabalham nesse segmento. Então, ela não se tornou um foco regional. Então, hoje, da mesma maneira que se discute lá no Rio Grande do Sul, se discute em Recife, em Manaus, aqui, em qualquer lugar. Essa integração de informações não existia. Foi a NR12 que espalhou esse conceito. Então, hoje, quando você fala de NR12, todo mundo sabe o que é. Não sabe, alguns, a sua finalidade, como que se aplica. Mas ela fez essa integração de uma maneira... E um outro detalhe. A NR12 colocou as máquinas do Brasil no olho do mundo. Quantas vezes eu não recebi do exterior pessoas querendo saber o que era a NR12? Teve até uma época, hoje foi feita uma tradução para o inglês da NR12. Então, acabou voltando, indo para... A gente bebeu um pouco daquela fonte e acabou... Bebeu muito daquela fonte. E hoje o Brasil, ele é referência em segurança de máquinas. Isso até é o gancho de uma pergunta que eu ia fazer para vocês. O quão maduro estão os outros países aqui do lado, né, nessa questão de segurança de máquinas? Só antes do Amorim responder essa aí, assim, o Amorim comentou dessa integração nacional, né, que foi de uma forma orgânica e, de certa forma, rápida, né, pelo tamanho do país. Agora, pensando em termos da nossa operação, hoje o Brasil ele é o centro global de serviços, né? Então, a gestão hoje de serviços na Chimersal, ela é global e parte feita por um brasileiro. Bacana. Ela tornou a Chimersal para o grupo, o Brasil se tornou referência, né? E voltando para a NR12, né? Pois bem, com esses conhecimentos que nós adquirimos nessas comissões de normas do PPR-PS e envolvido com alguns auditores fiscais, 2006 mais ou menos, chegou-se à conclusão. Já temos profissionais com conhecimento, já temos referências técnicas, já entendemos melhor as normas. Está na hora de fazer o seguinte, pegar aquela norma de 1978 que tem 5 páginas e transformar aquilo num documento técnico. E aí se iniciou a revisão da NR12. Ela foi feita, essa revisão, de forma tripartite também, empregadores, trabalhadores e governo que fizeram isso, cada um com a sua equipe, com os seus consultores, convidados, foi o que aconteceu. Na ocasião, eu fui convidado para o Ministério do Trabalho para ser assessor técnico deles lá. Eu vinha com toda essa minha experiência da parte de comandos elétricos, distribuição, acho que dei um grão de areia nesse deserto aí. E aí veio foi um momento mágico a revisão da NR12, porque isso que você também falou, devolvemos para a fonte da água que bebemos. Voltamos de novo na fonte, lá no pessoal da organização, Comissão de Normas Europeias, né? E tanto na Comissão das Normas ISO. E no momento da revisão, tinha uma dúvida, formava-se uma comissão, ia lá basicamente para a Alemanha. Vai ter uma feira, vamos lá nessa feira. Vai ter uma feira disso daí. Tem o laboratório que é certificador. Vamos para o laboratório certificador. Como é que vocês trabalham aqui? Começou aí a hora que a Europa falou, opa, o Brasil está fazendo isso? Começou, aí nós começamos a ter uma integração. Sim. O pessoal de lá se dispôs várias vezes de vir para o Brasil participar de seminários para contribuir nas informações. Isso foi um espetáculo. Então, muito da NR12 também tem o envolvimento de técnicos lá da comunidade europeia que ajudaram a esclarecer aquilo que era possível, o que
podia ser exigido e o que não podia ser exigido dentro de uma máquina. Houve uma integração. Então, hoje o Brasil se pauta em segurança de máquinas em tudo que é feito na comunidade europeia, nas normas EN, nas normas ISO e nas normas IEC, que são as normas internacionais. Também lá, o pessoal que é da comissão da comunidade europeia que trabalha nas normas são os mesmos, praticamente as mesmas equipes que trabalham nas normas ISO. Então deu essa integração lá, com a integração nossa aqui no Brasil, foi uma troca de informações muito grande e muito produtiva que acabou promovendo esse documento aí que foi publicado em 2010, mas ele não para em 2010. A gente continua. É muito legal, eu sinto muito orgulho disso quando eu escuto que a nossa representatividade perante o mundo, né? Então, assim, eu tive outras conversas com a galera aqui, então é muito comum que a gente escreva também isso na indústria. Então, e outra coisa interessante, o Simone estava falando que eu estava lembrando, a NR12, ela mexeu com a cultura empresarial, com a cultura dos empregados, dos funcionários, né, que eu comentei agora há pouco, acaba que o indivíduo leva isso para a casa dele, para a vida pessoal dele, essa cultura, porque segurança é uma cultura, né, é uma forma diferente de ver, porque não é só segurança da máquina, ele passa a pensar em cinto de segurança, ele passa a pensar em faixa de segurança, passa a pensar num monte de coisa. E esse movimento todo da NR12, ela trouxe também aconteceu esse movimento em outras normas, por exemplo, NR35, NR36, né, R18. R18. Elevadores na verdade, de obra. Criou uma cultura, né, de segurança e está avançando isso em outras... A minha esperança, eu acho que isso vai acontecer. Para não ser multado, tive que usar cinto de segurança. Fui obrigado a usar cinto de segurança. Os meus filhos, quando eles entravam no carro, ninguém precisava mandar colocar cinto de segurança. Eles colocavam. Hoje eu tenho 3 netos, 2 já relativamente grandes. Eles entram no carro. Se você for começar a andar e eles não colocaram o cinto de segurança, eles é que advertem. Ou eu não coloquei o cinto. Então, o que vai acontecer no futuro com a NR12? A mesma coisa. O que nós temos que fazer? Eu falei hoje, nós temos que mudar esse nosso modelo mental e aí gerações, cara. Uma geração vai passando, essa informação veio para a geração que está entrando e isso não pode morrer, tem que ser passado para as outras. Agora, uma coisa que eu acho que seria fundamental, que é muito mais complicado e que ajudaria muito se fosse conquistado, colocar nas disciplinas de engenharia a necessidade de conhecer normas regulamentadoras. Sim. Porque o cara vai se formar engenheiro, às vezes ele não sabe nem consultar normas técnicas. Então, principalmente da área de mecânica ou aquilo que é ligado à mecânica, ter uma disciplina de segurança de máquinas. Hoje, existem várias faculdades aí dando curso de engenharia de segurança. Eu pergunto, qual é a carga horária dentro das engenharias de segurança para se falar de segurança de máquinas? Ela fala de segurança de um conceito, de um contexto geral. Então, a gente precisaria ter essa disciplina dentro das engenharias ou lá dentro do curso técnico. Houve até o comentário de falar sobre saúde e segurança no trabalho a partir do final do 1º grau para a criança. Ela entrou para o 2º grau no colégio técnico, isso ser melhorado lá, para ela ampliar isso daí numa universidade. Mas isso daí, aí nós estamos com as mãos amarradas, né? Isso depende de uma questão política, Sim. de alguém que tenha essa visão, e isso daí é jogar o Brasil lá para cima. Concordo, porque assim, eu ia até comentar isso com vocês, porque o que eu vejo na indústria, um dos maiores obstáculos que a gente tem é cultural. Né? Cultural. O operador que fala, cara, eu não vou usar isso.
né? E aí a gente falou um pouco sobre o empresário, eu acho que isso vem mudando muito, o empresário, né, maduro, ele sabe da necessidade, mas quando vai se adequar, quando o cara compra uma máquina já pronta, ótimo, mas quando a gente trabalha com adequação de máquina, é um desafio a cultura da utilização, né? Porque o cara vê aquilo como um empecilho, como, né, até o próprio operador, eu acho que alguns veem isso ainda. E aí é aquilo que você falou, Amori, a gente trabalha no cultural, né? É aquela coisa, pô, cara, isso aqui o exemplo do cinto de segurança foi ótimo, né? Porque com certeza a pessoa já entra na indústria, já entra no segmento industrial sabendo a importância e a necessidade de uma máquina segura. E tem outro também, né? A gente fomenta negócios, né? Claro que a gente precisa do capital para você girar e tudo mais. Só que quando você vai debater no fechamento de um projeto, né, quando se trata de NR12, o empresário ele acha que ele está jogando um dinheiro fora, né? E o papel da Shimersa hoje é provar para ele que é uma necessidade, né? E ele tem que ir contra a cultura dele. A gente pode analisar, porque quando você pega gestores mais antigos, de mais idades, geralmente essas pessoas são as mais duronas. Elas não querem ceder, elas acham que são desnecessários. Semana passada eu tive um cliente, né? E ele disse para mim, ele falou, eu não acho certo. Por mim não precisa colocar um cordão de segurança na esteira. Para que ninguém passa ali? É porque assim, aqui na região, esse trabalho que vocês vêm fazendo pelo Brasil é justamente isso. Regiões que são menos industriais, por exemplo, nós temos um segmento mais agroindustrial, né? Bem diversificado. Bem diversificado. Né? Então, eu acho que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a gente teve uma representatividade melhor com indústria. Né? Tinham indústrias menores, então assim, isso está mudando. E aí tem esses desafios, claro, né? Mas é aquilo que você falou, é a conscientização, eu acho que é a ferramenta. A educação e a conscientização é a principal ferramenta. É o que vocês vêm fazendo nos últimos 20 anos. Mas eu acho que a partir do momento que o agro é o negócio do Brasil, né? Sim. É um negócio global. Né? Se você for olhar um tempo atrás, assim, os tratores, enfim, esses equipamentos, nenhum tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, né? Não tinha tecnologia. Essa interação com o mundo, com outras culturas, vindo gente para cá, indo gente para lá, e conhecendo novas culturas, novas ideias, isso vai... É o que está acontecendo. Né? Não muito tempo atrás, era quase que... Né, você falar de você pensar em algum conforto para um operador de equipamento, né? Uma colheitadeira, tal. Com ar-condicionado, automatizado? Não, para que isso não? Para que isso, né? Sim. Isso o que é isso? É essa interação. Claro. O próprio negócio leva... Porque como é que uma empresa que quer se posicionar globalmente, se ela não pensar em segurança, ela não pensar... Porque a segurança não é só a segurança. A segurança ela é um assunto muito mais abrangente. Muito né? Sério, muito sério. Uma temperatura ideal para o operador trabalhar... É mais seguro, é bem-estar, é maior produtividade, claro. Né? Então, à medida que isso vai cada vez globalizando mais, essa cultura vai se expandindo. Né? E eu vou te falar uma coisa. Eu não gostaria de estar na pele do gestor, ter a sensação que um liderado, né? uma pessoa que você lidera, um colaborador, sofreu um acidente grave, né? Ou fatal, né? Que responsabilidade, né? Que coisa tão negativa que pode ter para a sua carreira, para a sua gestão, né? Pessoal, acho horrível isso. E além das sanções que tem também, né? Criminais, tal, né? Hoje está muito mais complicado isso. Eu infelizmente já tive contato com diversos profissionais, diretores, gerentes, que teve acidente na sua fábrica e acidente fatal que a pessoa veio a falecer, né? As palavras deles, do primeiro que me contou isso, ele falou, faz um mês que aconteceu isso, eu vou dormir, eu fecho o olho, eu vejo a cena do acidente. Ele falou, eu gastaria o dinheiro que tivesse que ter gastado para não promover esse acidente. Palavra do responsável, do diretor responsável pela empresa. Então, a lei existe. Quando o empresário fala dos custos que não tem necessidade,
eu acho que tem que ter uma integração aí com... As palavras hoje os departamentos estão com nomes diferentes, né? Eu vou ficar com RH e contabilidade e segurança do trabalho. Esses 3 departamentos, eles têm que ter uma integração. RH é o responsável passou da portaria para dentro, ele tem que cuidar da pessoa, certo? Ele é designado para isso. A engenharia de segurança é um braço do RH para fazer a gestão técnica em cima disso. A contabilidade lá é quem paga as contas. Então, lá na contabilidade, tem alguém pagando uma conta que é o seguro de acidentes do trabalho. Então, a empresa, de acordo com o KNAI dela, ela paga todo mês ou 1, ou 2, ou 3% de imposto sobre a folha de pagamento total, chamada de PP, do porteiro ao presidente. Somou aquilo lá, deu R$1 milhão por mês. Se ela for de um KNAI, que o risco de acidentes é elevado, ele vai pagar 3%. Então, você vê, todo mês, 3% de R$1 milhão, quanto não dá isso daí? Em um ano, quanto não dá? Agora, tem um detalhe, por isso que tem que ter essa integração. O nosso amigo aqui que vê o boleto e paga, ele não sabe por que está pagando. Mas lá no chão de fábrica, a pessoa sabe que em 2007, mais ou menos, a Previdência Social fez uma alteração no NETEP, que é Nexo Técnico Epidemiológico. Ou seja, existe uma qualificação das doenças de trabalho. E aí chegou-se à conclusão seguinte: no ciclo, a empresa que tenha X acidentes por ano, no próximo ciclo, ela diminuiu a quantidade dos acidentes, deixou de emitir tantas CATs, deixou de ter acidentes fatais. Ou seja, existe uma conta lá que ele vai fazer e aquela empresa que pagava 3%, ela pode ter uma redução e vir para 1,5%. Então, você vê, ele estava pagando 3% sobre 1 milhão. Ele vai pagar 1,5% sobre 3 milhões. Então, se esse daqui reclamar que a conta é alta, esse daqui tem a fórmula, pega esse valor aqui, embute aqui no chão de fábrica, torna o ambiente mais seguro, não vai ter acidente e vai sobrar dinheiro no caixa. Mas tem uma penalidade. A empresa que tem um patamar de pagamento e se no período analisado ela aumentar os acidentes, ela vai ter um tributo a mais. O 2% pode virar 4% e o 3% pode virar 6%. Os empresários têm que analisar isso. Tem que conversar lá com o técnico, o engenheiro de segurança, com a manutenção, conversar com o RH, com a contabilidade, por que é que nós estamos pagando, por que paga isso, tem jeito de pagar, como que faz para pagar menos esse imposto? Então, isso daí não é questão. Algumas empresas, há muito tempo, eu tive numa empresa em Betim, e eles estavam fazendo isso, eles falaram que no primeiro ano eles caíram de 3% para 2,5%, e a tendência era continuar investindo para diminuir esse número. Então, tudo isso daí eu acho que é falta de cultura, falta de conhecimento. Inicialmente ele acha que segurança é uma besteira e aí fica com esse modelo e não sai disso daí. Na hora que ele começa a pesquisar e ver e fazer o investimento, ele vai, às vezes, para você falou de adequar uma máquina. Você sabe, às vezes você pega uma máquina que para adequar ela com segurança, você tem que fazer melhorias no comando dessa máquina. Você tem que trocar alguma coisa, você tem que mexer, fazer. Às vezes a máquina torna-se até mais produtiva. Mesmo que ela não se torne mais produtiva, você vai adequar ela com tecnologias. Às vezes você vai tirar uns contatores, você vai colocar um inversor de frequência, você vai conseguir controlar melhor as velocidades dela, o funcionamento da máquina. Por quê? O sistema de segurança ele vai gerar um sinal, que esse sinal vai para algum lugar para fazer
com que os comandos da máquina sejam atuados. Ou que a máquina trabalhe, ou que ela seja desligada, né? Então, para fazer isso daí, a segurança, para fazer essa implantação, ela tem que alterar alguns comandos da máquina. Em alguns casos, nas máquinas mais atualizadas, isso já não há necessidade. Mas nas máquinas mais antigas, se você pegar uma dobradeira de chapa, se você não colocar tecnologia atual naquela máquina, você não consegue colocar segurança. Porque você tem que controlar a velocidade. Ela sai lá de cima, a hora que ela vai fechar a ferramenta, ela tem que mudar de velocidade. A hora que ela bateu na peça, ela vai ter que entrar na outra velocidade. E se essa máquina não tem um controle de velocidade, não tem como colocar dispositivo de segurança. E posicionamento, servo, tudo tem que ter isso. Cortina para de segurança. Legal. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Bom, a gente estava falando sobre o empresário ainda aceitar isso. Né? Mas assim, se o cara tem essa necessidade, se o cara quer crescer, a gente vem falando de muito de ESG, né? Então, cara, isso faz parte disso, né? Faz parte do bem-estar, né? Então, eu acho o seguinte, o empresário que não entende a importância, né, da segurança, da adequação de uma máquina, olha, ele não tem um futuro muito promissor, eu acredito. Se você for analisar os países mais desenvolvidos, com melhores IDHs, pensando que tem a sociedade em melhor bem-estar, são os países que mais se preocupam com segurança. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, não tem como você... atualmente, você igual o Rodrigo falou, o cara falou, achar que o investimento em segurança é besteira, um dinheiro jogado fora. Se analisar a questão de outras nações, outros países, muito mais desenvolvidos do que a gente, que tem uma visão muito grande, muito ampla de segurança. Eu vou fazer um paralelo nisso daí. Uma pequena cidade do interior tem um supermercado familiar que está lá há 20 anos, com a mesma prateleira, vendendo os mesmos produtos, com a mesma poeira no produto, não altera em nada, sempre fazendo a mesma coisa, e o negócio vai acontecendo, ele vai sobrevivendo. De repente vem uma rede de supermercado grande e se instala na fábrica. Em um ano ele fecha o mercado. Então, na questão da indústria é a mesma coisa. Não precisa, não é. Ele fica nessa daí. Daqui a pouco vem entre aspas, uma empresa maior, uma multinacional do mesmo segmento, se instala do lado dele, ele vai começar a chorar que estão roubando o mercado dele. Porque ele não se atualizou tecnologicamente. E outra coisa, né, Mauri? As empresas, a nossa empresa não quer se associar, né, ou ter a marca associada a uma empresa que não se preocupa com segurança, uma empresa que mutila funcionários. Ninguém quer. Ninguém quer. Hoje em então, dia assim, ninguém quer comprar produto. Usando o exemplo do Amauri, né, vindo um exemplo melhor, né, o anterior está ultrapassado. Exatamente. Né? E hoje as coisas estão acontecendo muito rápido, você falou do ESG, isso é uma realidade, né, e que as empresas estão cada vez mais se preocupando com essas três colunas aí, né? Claro. E um ponto importante a se ressaltar é que eu sou da Shimerso, eu sou da ConnexLed, eu sou da Endres, né? E ambas são empresas que se preocupam com o ambiente de trabalho, né? A Shimerso é alemã, a Endres é suíça, a Connex é brasileira, e isso se prega dentro da empresa. A segurança sempre vem em primeiro lugar. Principalmente assim, o Samuel falou que as portas da Shimerso estão abertas para as pessoas conhecerem. Lá a segurança é sempre em primeiro lugar. E não só a segurança, mas como o bem-estar das pessoas, né? Você tem aqueles picos de correria, né, ali no final do mês, enfim, mas no seu dia a dia você é muito livre, né, para trabalhar. Você pode escolher trabalhar home office, né? 1 ou 2 dias na semana eu quero trabalhar home office, ok? Se é para o seu bem-estar. E o empresário que não aceitar isso, ele vai ficar para trás. Eu vou começar a perder mão de obra qualificada. Exatamente. Maurício, eu quero fazer uma pergunta para você. Dá para fazer NR12 sem fazer NR10? Me fala um pouco sobre isso. Dá. Completamente. Completamente? Sem problema nenhum. Não? Eu tenho uma tese aí, já discuti com alguns auditores,
e com alguns fabricantes de máquinas e com algum montador de painel também. Eu não aceito falar que o painel foi fabricado de acordo com a NR10. NR10 não é norma regulamentadora para se montar painéis. Norma para se montar painéis são normas técnicas. São norma IEC, nós traduzimos a IEC 60204, que trata desse assunto. Então, falar assim, minha máquina, o meu painel está de acordo com a NR10. Título da NR10, Trabalho em Segurança em Eletricidade. Esse, basicamente, é o título. Ele não está falando como é que você monta um painel, como você deixa de montar. Então, o que acontece? A NR12, ela vai ver as condições do painel também. Mas não é a NR10 que vai determinar uma melhoria no painel. Aquilo que vai ser colocado no painel está em normas técnicas. Se eu for colocar um contator, ele tem uma norma baseada numa norma IEC, que já pode ser brasileira, NBR. Então, o componente que vai lá dentro, aí você vai, sei lá, se é um painel de distribuição, você vai ter barramentos. Você tem norma técnica que fala de capacidade de curto-circuito de barramento, o barramento dentro da espessura dele, do tamanho, qual a capacidade de corrente que ele tem, para você ter uma isolação, o que você deve usar. Isso não está na NR10. NR10 é procedimento de trabalho em eletricidade. Aí sim, se eu vou ter a chave de fenda isolada, o alicate, eu vou ter uma roupa anti-chama, eu vou ter um óculos que vai evitar um arco voltaico, tem tudo isso daí, é procedimentos de trabalho. Então, o que a NR12 faz é fazer uma avaliação também no painel. Se o painel não estiver de acordo, vai ser feita uma recomendação, vai ter que ser feita uma melhoria nesse painel. Mas é possível. Agora, os trabalhos, a NR10, por exemplo, ela tem aí um ponto dela que fala lá do sistema de aterramento. A própria NR12 fala desse assunto também. Então, tem que ter alguém lá que vá fazer a medição desse aterramento da máquina. Então, isso é uma má interpretação, porque a gente vê muito isso, né? Pratico a NR10, depois faz a NR12. Então, muitas vezes isso aí é uma falta de uma interpretação errada, né? O que a gente precisa, de um painel em condições, né? Um painel que esteja em condições para receber ali uma tecnologia nova, um relé de segurança, porque muitas vezes você abre, tá os cabos para todo lado. Tipo um ninho de guaxinim, né? Exatamente isso, aquele ninho, onde você não se encontra nada, totalmente desorganizado. Então, eu acho que... Mas isso a gente consegue ver dentro da própria NR12. Dentro da própria NR12. Bacana. Ele vai remeter. Porque ele tem um assunto lá que fala de painéis, né? Como é que vocês enxergam a questão de a parte sem fio, dispositivo de segurança sem fio? Fala um pouco sobre isso. Olha, aí é mais uma questão de aplicação de produtos. No avião, não tem nenhum componente que é ligado sem fio. Muito pelo contrário. Se em segurança a gente tem redundância, que é duplicidade, no avião a gente tem triplicidade. Eu ainda não confio nisso. E mesmo que isso... Eu já fui atrás disso daí há muito tempo atrás. Esses componentes que trabalham sem os cabos, ele tem que passar por uma regulamentação da Anatel no Brasil. Sem isso, eles não podem trabalhar. E já tem alguma coisa aí no mercado. Agora, eu estaria sendo dinossauro se eu condenasse isso. Eu acho que precisa fazer... Quem está trabalhando com isso, ou quem tem esse produto, tem que começar a colocar a malinha debaixo do braço e catequizar. Mostrar a aplicação, mostrar a confiabilidade, mostrar como que o produto... Nós vamos aplicar ele na NR12. Então, sei lá, vai ter um bimanual lá que não tem cabo entre ele e o acionamento da máquina. Ele vai ter lá um sistema, não sei qual que vai ser, que ele vou apertar aqui, um código vai fazer acionar lá. Agora, quem é que tem que fazer isso daí? Não é a NR12. Aí são os fabricantes disso daí que tem que desmistificar o mercado e levar conhecimento para o usuário e transmitir confiança. E, além disso, eles têm que ir nos órgãos regulamentadores e tornar esse produto oficial.
Sim. Eu vejo dessa maneira. E outro ponto sobre isso daí, né, é que ninguém usa na indústria hoje rede sem fio para controle. Ninguém usa, né? Eu falo com propriedade porque trabalho com isso e ninguém usa. E por que eu usaria para segurança, se você não usa para controle? Polêmico. Eu queria fazer um outro ponto aqui. Como é que vocês enxergam a questão da interpretação das normas? Porque eu, né, falando isso em primeira pessoa, já vi dificuldade com isso, né? Muitas vezes é uma má interpretação, né? Claro, eu acho que isso também faz parte do trabalho que vocês fazem, essa conscientização, essa troca, esse bate-papo, mas a gente vê muito isso. Como é que vocês enxergam isso ainda? Né? Isso ainda é uma dificuldade para o mercado, a má interpretação de uma norma, de uma adequação? Você se refere à norma regulamentadora ou à norma técnica? A NR12. A NR12. O texto da NR12. O texto da NR12. A pessoa lê, por exemplo, o auditor cobrar uma coisa, ou interpretar de uma forma talvez, né, errônea do que está lá, cobrar uma coisa diferente, ou chegar numa máquina e falar, cara, não é assim, eu entendi isso. Porque assim, ó, eu vejo um pouco como lei, né? Eu posso estar enganado, mas eu entendo como lei. Muitas vezes um juiz tem uma interpretação, outro juiz tem uma interpretação um pouco diferente. E eu já senti um pouco isso com auditores, né? Isso já passou, né? Me fala um pouquinho sobre isso. A NR12 eu entendo que ela é uma lei técnica. A NR12 é uma lei. Isso existe, o confronto de entendimentos na interpretação da NR12. É comum, cara. É comum e o tempo vai ser o responsável para balizar isso daí e deixar todo mundo no mesmo conhecimento. Na questão da fiscalização, talvez o auditor, ele não é do ramo técnico, talvez ele é um concurseiro que era advogado e vai examinar uma máquina. Aí é uma questão de legislação, eu acho que o auditor não está errado, talvez está errado quem previu isso daí, que seria possível. A interpretação da norma, ela causa ainda, no nosso grupo lá de normas técnicas da BNT, você está fazendo uma norma, mas você fala assim, mas isso daqui vai ser aplicado na NR12. Aí você vai no texto da NR12, se tiver 10 pessoas, no mínimo, umas 3 opiniões vão ser diferentes. Isso, infelizmente, vai continuar acontecendo e só o tempo vai apagar isso daí. O que eu digo para as pessoas, não peguem o texto da NR12 e falem assim, agora eu vou estudar a NR12. Eu pego a primeira página e vou até na última lá. Leio tudo aquilo lá como se eu estivesse lendo um romance. Aí não funciona. Você tem que observar o texto da NR12, que ele está dividido em capítulos. Para cada assunto tem um capítulo. Então, pegue aquilo que é a organização do trabalho e entenda o que está sendo exigido lá. Eu vou entrar na parte de painéis que tem que ter na máquina. Eu vou pegar aquele texto dos painéis e vou tentar entender o que está escrito lá. E muitas das coisas que estão escritas lá, eu vou ter que lá, numa norma técnica, acabar de completar os meus esclarecimentos. Uma outra coisa, partida, acionamento e parada de motores. Tem uma boa explicação, mas às vezes um leigo, se leu aquele texto ou com pouco conhecimento, ele não vai ter uma boa interpretação. Porque partida, acionamento e parada de motores tem que ser alguém que já fez isso na vida. O que é uma partida direta? O que é uma estrela triângulo? O que é uma partida reversora? Eu saio dos contadores e eu entro no inversor ou no soft start. Então eu tenho que saber. Então tem que ser um técnico que vá partes por partes da norma entender. Então eu entendi o que é obrigado no painel, as obrigações na partida, acionamento da máquina, parada de emergência, eu vou estudar o capítulo parada de emergência, eu vou entender o que são sistemas de segurança.
Depois, entendendo essas partes, eu vou fazer, tentei entender o conjunto. Porque se não fizer dessa maneira, eu digo que na NR12 a primeira coisa é a interpretação de texto. Não teve o esclarecimento suficiente no texto da NR12, ela tem um anexo, que é o anexo 1, que é o glossário. Lá no glossário tem várias informações. Deve ter proteções intertravadas. Proteção intertravada? O que é isso? Vai lá no glossário e vê qual é o conceito de proteções intertravadas. Como é que faz isso daí? Uma outra coisa é questão do profissional habilitado, legalmente habilitado. Então, lá existem os três que foram... Não foi uma coisa que a NR12 criou. Ela foi lá como que o CREA estabelece como são seus profissionais. Profissional capacitado, profissional habilitado, profissional treinado, tudo isso daí. Então, tem todas as informações no glossário. Então, existe isso, a má interpretação. Até hoje, a parte do treinamento, questão de fiscalização. Cara, tá tendo um choque lá, o fiscal bate o pé nisso, você bate o pé nisso, abaixa o fogo e vamos entender isso daí. O fiscal falou que tem que ser contator de segurança. E são aqueles vermelhinhos. Não pode ser o amarelo, não, Ori. Não pode. Aí, cara, aonde é que está escrito na NR12 que precisa ter contator de segurança? Agora, a questão da interpretação também, até o que eu falo assim, eu acho que é meio polêmico, mas quando você está lendo o texto da NR12, ou qualquer um texto, né, e você começa a procurar muita interpretação, talvez seja porque você não quer aplicar aquilo ali, né? Uhum. Porque, assim, o que a gente precisa, na realidade? Máquina segura, né? Abrir uma porta, se tiver movimento, tem que parar, né, Maurício? Se você apertou o botão de emergência, ele não é para desligar a máquina, é para apertar numa questão de emergência. A máquina tem que parar. E assim por diante. Então, se caso seja confuso o texto ali, que as pessoas elas não buscam fazer a máquina segura ou aplicar a NR12, elas buscam uma forma de não precisar aplicar aquilo ali, né? Sim. O fato, isso não é muito difícil, né? O assunto é polêmico, mas dá para ser resolvido. Na comissão de normas, nós ficamos 2 reuniões para discutir 2 palavras, falha e defeito. O que é falha e o que é defeito. E foi uma polêmica porque cada um tinha um entendimento até chegar num consenso, buscar o que lá fora é a interpretação para trazer para cá. São coisas diferentes. Uma outra coisa, deixa eu tentar lembrar, a questão de interpretação. Testado... quanto a fazer o teste no componente, uma coisa é testar, outra coisa é mandar para o laboratório para fazer a prova, né, do produto. Então, isso daí é jogado num texto e quem não procura a definição correta da palavra se perde no assunto. Aí eu vou até entrar no particular. A minha mulher fala, ultimamente você está chato. A gente vai falar uma coisa, você corrige que a palavra não é isso, é outra. Mas é o hábito, cara. Em uma norma técnica, você tem que usar a palavra certa, porque senão você dá uma interpretação errada. E às vezes, lá, o auditor, ele foi treinado, tal, que ele quer que obedeça aquilo que ele está falando. E às vezes a nossa interpretação, a gente está olhando de uma outra maneira. Mas e foi o que o Samuel falou. Quando a empresa começa a falar que é complicada, que não dá, porque existe o fiscal, ou inventaram uma aí que o fiscal aqui na região, ele é músico, ele não entende nada de máquina. Eu fui em Santa Catarina, o fiscal de lá era músico. Eu fui no Rio Grande do Sul, o fiscal era músico. Eu fui para o Nordeste, o fiscal lá era músico. Eu falei, o que aconteceu? Todos os músicos estão virando fiscal? Fiscal, cara. E não é assim, cara. Eu conheço um pouco da fiscalização, fiz alguns treinamentos para auditores fiscais, eles são muito bem preparados. São muito bem preparados. Antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre essa integração do Brasil com a comunidade europeia,
com a ISO, como que a Europa começou a nos aplaudir na questão de segurança. A ABNT é um dos organismos de normas que foi a desbravadora para se construir comissões internacionais de norma, basicamente a ISO. Então, hoje, quando nós trabalhamos em uma norma, são com os conceitos da ISO. Quando a ISO faz uma norma nova lá, eles mandam para a nossa comissão para a gente analisar, para ver se tem alguma coisa. Bacana. Isso tem acontecido. Nas reuniões da ISO, em setembro, teve reunião em Paris, teve uma pessoa da comissão que foi para a reunião da ISO, ver o que está acontecendo. Agora, em março, vai ter em Boston, vai outra pessoa lá para conhecer. O que aconteceu em 2017? Quando a NR12 tinha explodido, interdição de fábrica, todo mundo apavorado, querendo colocar relé de segurança até no relógio de ponto, porque era lei, isso daí. Eu sei que estava um alvoroço todo, né? Com essa relação da Comissão Brasileira de Normas, da ABNT, com envolvimento de fiscalização, nós fizemos em São Paulo um negócio de arrepiar, que foi nós conseguimos trazer a reunião anual, não é a mensal, a reunião anual da ISO, que quem estava disputando essa reunião era Estados Unidos e o Japão. Nós conseguimos trazer essa reunião para o Brasil. Que bacana. Então, a ABIMAC é o que cede o espaço lá em São Paulo, a ABIMAC Sindimac, que cede o espaço para a gente trabalhar nas comissões de normas. E eles abriram um auditório enorme para a gente fazer essas reuniões. Rapaz, eu tenho essas imagens. Então, tinha uma mesa, mais ou menos com uma parábola assim, onde que tinha representante de 34 países, representando 34 países, cada representante com a bandeira do seu país na frente. Uma coisa que eu nunca tinha feito no Brasil. Nós ficamos uma semana discutindo, eles ficaram discutindo o andamento das normas, o que estava sendo feito, o que estava sendo previsto, um assunto que foi discutido no Brasil. Depois dessa semana, nós desenvolvemos um treinamento sobre segurança de máquinas de mais uma semana. E convidamos essas pessoas para palestrar nos treinamentos. Tinha americano, canadense, alemão, aos monte, sueco, italiano, inglês, indiano, japonês, chinês, tinha de todos os países, cara. Todas essas pessoas falaram sobre segurança de máquinas. Todo o evento em inglês, contratamos tradução. Então, todo mundo com fone, ouvindo, em tempo real, né? Em tempo real. Foi um sucesso. Isso foi em 2017. Em 2019, nós repetimos isso com grande sucesso. E agora, no ano que vem, nós vamos fazer novamente, em setembro, voltado para robôs, inteligência artificial e indústria 4.0. Pô, que bacana. Novamente isso, né? Pô, isso dá muito orgulho para a gente, né? E isso daí não depende de órgãos governamentais. Se fosse depender de órgãos governamentais, a NR era aquela lá de 1978. Isso não depende. Esses eventos, fazer as normas técnicas surgir no Brasil... É basicamente voluntários. Sociedade. Sociedade, voluntários. Se a sociedade civil não se organizar e partir para cima daquilo que é necessário, não vai acontecer. Esse acontecimento da ISO, a partir do primeiro reunião da ISO e depois chamava CISEMAC, Seminário Internacional de Máquinas, né? Mais ou menos assim. Teve o CISEMAC 1, CISEMAC 2 e agora ano que vem vai ter o CISEMAC 3. Quando esses cientistas de segurança de máquinas
de país do primeiro mundo fizeram as palestras e após as suas palestras, perguntas que eles tinham que responder dos brasileiros, eles ficaram de cabelo arrepiado. Como é que no Brasil vocês estão com esse conhecimento? Como é que vocês estão praticando isso aqui? A partir desse momento, a comunidade europeia ligada à segurança de máquinas, eles tiram um chapéu para nós. Que bacana. Um desses fatos é que quem comanda o núcleo de segurança de máquinas de serviço é um brasileiro e ele comanda, não é aqui apenas no Brasil. É não é um pleito, é um acontecimento que é mundial. Então, o brasileiro está sabendo o que está acontecendo na China, na Índia, na Noruega, na Alemanha, em todos os países. Então, isso daí foi uma coisa que nós trouxemos para o Brasil. Agora, o que eu digo sempre, turminha nova, vou falar um palavrão aqui, tira a bunda da cadeira e começa a fazer alguma coisa. Porque os velhos estão se aposentando e alguns já estão morrendo. Se esse negócio parar onde que está, o Brasil vai ficar parado em máquinas. Precisa de sangue novo, precisa de gente que começa a entrar nessas comissões, começa a participar como voluntário. Esquece dinheiro, gente. A gente tem que construir uma sociedade mais segura. Bom, Amaury, cara, aprendi muito com você, de verdade. A gente teria que ter reservado umas 3 horas aí pra gente dar uma pincelada, né, do que a gente precisava falar. A gente, né, acho que falou o quê? 10% do que a gente precisava, mas eu acho que já deu para ter uma noção da importância que é a adequação de máquina, da importância que a gente tem nesse dia a dia e a importância do trabalho que vocês fazem. Quando você fala ali a nossa representatividade lá fora, pô, isso é um baita orgulho, é uma coisa que a gente está no caminho certo, que a gente vem fazendo bem feito. Então, assim, obrigado, Rodrigo, obrigado, Amaury, obrigado, Samuel, por essa aula de hoje. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu posso fazer uma provocação? Claro, por favor. Nós falamos agora há pouco que a NR12 ela acabou trazendo a NR35, a NR18, outras NRs, Sim. né? E a gente está começando uma jornada agora muito parecida com a NR12, que é a NR que cuida das áreas classificadas. E eu acho que isso poderia, como sugestão aqui, a gente fazer um outro bate-papo, né? Nós investimos bastante em conhecimento. Hoje, no mundo, tem 8 profissionais com toda a qualificação para áreas classificadas. Desses 8, 4 são nossos. Pô, que bacana. Então, assim, a gente está falando aqui de uma forma assim, com arrogância ou com vaidade, mas a Schmersel, ela, que eu comentei lá desde o começo, o nosso DNA estava em componentes para elevadores e postos de gasolina, né? Uhum. E o nosso propósito é para um mundo mais seguro. Nós estamos fazendo a mesma caminhada, né, para áreas classificadas, enfim, ou atmosferas potencialmente, né, explosivas. E é um assunto também que eu acho, assim... Pô, vai ser um prazer. Eu tenho certeza. Vai ser um prazer. É de um desconhecimento muito grande, como era quando nós começamos nessa jornada de NR12. E a gente teve recentemente um acidente que ficou bem em evidência, né? E eu acho que isso até fomentou, criou curiosidade nessa questão da áreas classificadas, né? Exatamente. Muita gente, eu lembro que quando saiu essa matéria, desconhecia que aquele segmento de grão era uma área classificada. Eu acho que foi surpresa para várias pessoas isso. Sim. E é surpresa para muita gente ainda, né? As pessoas não imaginam que o leite em pó é explosivo. Exatamente. Né? Que a poeira da soja, a poeira do milho, Sim. a poeira dos grãos são explosivos, né? E extremamente explosivos, né? E é concomitante, né, as explosões. E linkando o início lá da NR12, né, antes do tempo do PRPRS, a sociedade, de forma geral, ela não, a imprensa, a mídia, ela não linka os acidentes que acontecem, por exemplo, no agro, né, explodir um silo. Ele não linka isso à explosividade da matéria-prima. Às vezes linka isso a um curto-circuito, a um problema de instalação elétrica. Faz parte, mas não é essa a causa principal. Então, mais uma vez agradeço a oportunidade. Pô, obrigado. Gente, mais uma vez, obrigado. Aprendi bastante. Sempre quando a gente encerra, eu peço para cada um de vocês falar de uma tecnologia, né, que vocês veem promissora, né, de forma resumida, uma tecnologia que vocês acham promissora para os próximos anos. Pode começar, Samuel.
tecnologia que você olha, você que tem essa vivência bem extensa aí no mundo industrial, né, nesse segmento, que tecnologia que hoje te brilha os olhos? Eu acredito, embora é muito incipiente, né, essa questão dos equipamentos sem fios, né? Eu acho que tanto para automação como para segurança, isso é uma realidade, né? A gente não se sente seguro para usar isso ainda, mas está no começo da jornada e isso eu acredito que seja é uma necessidade que tem de se desenvolver isso e tornar isso, ter isso como uso seguro. Bacana. Rodrigo? Eu acredito que rede APL, né? A tecnologia que vai emplacar na indústria nos próximos anos e já está revolucionando e vai revolucionar como se comunica, né? Os instrumentos e toda a parte de comunicação interna ali, né? Da indústria. Para mim, é rede APL. Amaury? Eu não ficaria apenas com uma tecnologia, mas um conjunto de tecnologia. Eu acredito muito na indústria 4.0, aliadas a várias tecnologias, com grande participação na melhoria dos conceitos e desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial, tornando células produtivas dentro de uma empresa cada vez mais automatizada, sem principalmente aqueles trabalhos mais perigosos que não serão mais necessária a utilização da mão de obra humana. Esse tipo de trabalho vai ser desenvolvido em células totalmente automatizadas. Então, eu acredito numa tecnologia de uma automação segura dentro de algumas células, que aí você vai ter que agregar algumas tecnologias, como o Samuel falou, como o Rodrigo falou, fazer a integração para tornar uma máquina mais produtiva e mais segura. E se a gente falasse há uns anos atrás do carro sem motorista, ia ficar todo mundo doido, né? E isso vai acabar acontecendo. É máquina sem operador. É o aviãozinho que vai sair de Sorocaba, vai para São Paulo sem piloto. Isso já está em teste em desenvolvimento. Por indústria brasileira, hein? Bacana. Parceria da Embraer com mais uma empresa brasileira. Então, isso vai acontecer. Então, a gente não pode desprezar a tecnologia. Então, gente, se a gente está pensando em tecnologia, aquele conceito lá atrás, que não é importante segurança nas máquinas, isso tem que ser esquecido, tem que ser vencido. A tecnologia tem salvado vidas, não só na operação do trabalho do dia a dia, mas na nossa saúde. Então, hoje, o grande avanço da tecnologia nos exames médicos acabam detectando coisas que no passado não eram detectadas. Claro. Cirurgia sendo feita por robôs. Então, a gente tem que acreditar no conjunto da melhoria das tecnologias. Pô, bacana. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Estou muito lisonjeado aí da presença de vocês. E, cara, portas abertas. Cada vez que a gente faz isso, eu aprendo muito. Né? Então, a hora que tiver disponibilidade para esse bate-papo, vai ser um prazer. Maravilha. Eu me coloco à disposição. Eu não sou de Dourados, eu já vim aqui umas 2 vezes. Estou um pouco distante daqui, mas hoje não precisa ter a presença para você participar de algum evento. Se tiver necessidade, entre em contato, vamos falar aí através do Zoom, de algumas plataformas, que se a gente puder ajudar, divulgar, fazer com que essas informações cada vez mais penetrem por todos os campos do Brasil, estamos aí à disposição. Rede social, para achar vocês na rede social, LinkedIn. Como é que tá? Rapaz, eu sou mal disso daí. Eu tô lá no LinkedIn, eu tenho o meu e-mail particular, que é amaury@exatasafety.com.br. Passa e-mail, tô no LinkedIn, tá? É só pesquisar lá no LinkedIn que eu tô lá. Bacana, Rodrigão. Rodrigo Santana, né? Uhum. Meio fácil de achar lá no LinkedIn. É só adicionar nós lá e... Pô, bacana. Samuel. Também Samuel Giatti no LinkedIn, meu pessoal. Também não sou muito ativo assim, em mídias sociais, mas chimerso.com.br, né? A gente
tem bastante materiais, tanto em todas as mídias, né? Sim. chimerso.com.br ou chimerso.com. E no YouTube tem diversos vídeos também, inclusive vídeos que a gente gravou falando sobre NR12, sobre todos os Aquele de temas. atmosfera explosiva é muito bom, né? Que mostra a explosão lá do EX. Eu sou apaixonado por aquele vídeo, o Rodrigo sabe. Pô, gente, boa noite. A gente tá com o horário estourado e obrigado. Por nada. Obrigado nós.